Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Você já reparou que normalmente é complicado se relacionar com outra pessoa? Pode ser em casa, com a família, pode ser com os amigos, pode ser no trabalho ou até mesmo na igreja. Sempre que temos que nos relacionar com alguém, encontramos dificuldade. Imagino que todos nós vivemos tensões em nossos relacionamentos. Alguns mais, outros menos. Mas, afinal de contas, por que os relacionamentos são tão complicados? O que faz com que tenhamos dificuldade em lidar com outras pessoas? Quero contar uma história de um homem onde ele relatou a seguinte situação. Ele diz: "Fiz uma recente descoberta que mudará a minha vida. Minha esposa estava em viagem e eu precisei ir para a cozinha preparar o almoço. Reservei 2 medidas de arroz, seguindo o roteiro: lavar, escorrer, esquentar, temperar e cozinhar. Enquanto lavava o arroz, lembrei-me que precisava ir em busca de uma marca de arroz menos quebradiça. Eu já havia questionado minha esposa a respeito, mas ela não concordava. Para ela, os grãos de arroz estavam normais. Então, observei minha mão que apertava por entre a palma e os dedos aqueles minúsculos e frágeis grãos. Frágeis? Pensei. Percebi com quanta força eu exprimia o arroz. Os grãos que subiam inteiros em minha palma saíam aos pedaços por entre os dedos. Eu não estava sendo delicado no manuseio como era a minha esposa. Por isso, ela não tinha problemas com o arroz, apenas eu. O problema não era o arroz, mas a força excessiva e a indelicadeza das minhas mãos. Pobre arroz, há tanto tempo condenado por um defeito que nunca existiu. A culpa era minha e de minhas mãos. Almoço pronto e arroz quebrado. Entre uma garfada e outra, me pus a pensar. De certa maneira, a situação não muda se a gente não mudar. Muitos, assim como eu, culpam o arroz ou nele colocam defeitos, quando deveriam olhar para as próprias mãos. Essa história, ela relata aquilo que acontece na maioria dos nossos relacionamentos e o que faz com que eles sejam difíceis. O livro de Tiago, no Novo Testamento, fala sobre o problema dos relacionamentos. E nessa carta de Tiago tem vários versículos que abordam esse tema. Mas agora nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17, que nos diz o seguinte: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois, então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Até aqui. Tiago, ele está falando sem nenhum rodeio e de forma muito prática, dizendo que a razão dos relacionamentos complicados não são necessariamente o outro, mas aquilo que nós abrigamos em nosso coração. Onde há inveja, amargura e egoísmo, existe confusão e toda espécie de males. Nós sempre ouvimos que o problema dos relacionamentos são os outros. Por exemplo, nos casamentos é comum, né, nós ouvirmos
os casais dizendo quando se separam que a razão da separação foi o outro. Raramente alguém diz que a causa da separação foi: separamos porque eu sou uma pessoa difícil. Isso é raro acontecer. Nós temos o costume de colocar a culpa no outro, de dizer que o outro é que é difícil. Falamos que as pessoas são complicadas, mas dificilmente paramos para pensar que nós é que somos complicados. Quando o Tiago fala que quando abrigamos inveja, amargura, egoísmo, temos então toda sorte de confusão. Isso é uma mentalidade de ver o outro não como semelhante, como um igual, mas ver o outro como um rival. E um rival é alguém que eu preciso vencer, alguém a ser batido, dominado. Nunca vemos o outro como semelhante, como igual. Ou vemos o outro como alguém que está acima de nós, e aí nos corroemos de inveja, ou vemos o outro como alguém inferior. E então olhamos o outro com arrogância, de cima para baixo. Então nós temos inveja de um lado e ciúmes do outro. Tiago nessa carta vai dizer que a dificuldade que temos de nos relacionar está na sabedoria do mundo, porque o mundo vai nos ensinar a sermos competitivos, vai nos ensinar a passar por cima do outro, a tratar a outra pessoa como rival. Em Tiago, o versículo 15, ele diz: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Por isso é que ele diz que se nós quisermos ir bem nos nossos relacionamentos, precisamos procurar a sabedoria que vem do alto. E qual é essa sabedoria que vem do alto? No versículo 17 ele dá algumas dicas, alguns padrões que nós precisamos colocar em prática se nós queremos descomplicar os nossos relacionamentos. O versículo 17 diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Se nós prestarmos atenção, não é difícil perceber que essas são características da pessoa de Jesus. Jesus é, aliás, puro, pacífico, bondoso, amigável, cheio de misericórdia, produz colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos desafiados a mudar a nossa postura, as nossas palavras e ações. E Jesus passa a ser o nosso exemplo a ser seguido. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, mais fáceis, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do céu, abrigando no nosso coração a pureza, a paciência, a bondade, sendo misericordiosos como Cristo nos ensina a ser. E agora eu te faço uma pergunta: que tipo de pessoa você é? O tipo que aproxima os outros ou aquele que repele? Faz amigos com facilidade, os outros gostam de estar perto de você, ou você é um repelente? As suas palavras para com os outros e acerca dos outros têm refletido a experiência transformadora do Evangelho de Jesus na sua vida? Meus queridos, cultivem as características de Jesus e mude aquilo que precisa mudar. Lembra a história do arroz? Aos nossos olhos, o arroz do almoço, assim como as relações familiares, de trabalho e de amizade, permanecerão quebradiços se nós não mudarmos o jeito de manuseá-los. A culpa nem sempre é do outro. Assim, esteja atento à maneira como você lida com os outros ou com as situações em sua vida. Antes de trocar a marca do seu arroz, ou melhor, antes de culpar ou julgar o outro, avalie se você está lidando corretamente com as relações que você tem hoje nas suas mãos. Antes de julgar o outro, veja se não é você quem está quebrando
o relacionamento. Eu desejo que o Espírito Santo te conduza nessa reflexão e que ele te ajude a restaurar os relacionamentos quebrados na sua vida. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Se você quiser, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Pedimos para que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos enxergar quais são as atitudes que nós precisamos ter a partir de hoje para termos relacionamentos saudáveis, para termos relacionamentos mais fáceis, para descomplicarmos esses nossos relacionamentos. Ajuda-nos, porque nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas nós também queremos ser praticantes dela. Ajuda-nos, Deus amado, a perdoar, a falar de forma sábia. Nós assim entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados e pedimos, fica conosco, guarda-nos nesta semana, nos nossos afazeres, nos nossos desafios, nos problemas que cada um de nós enfrenta e também nas alegrias que temos. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o nosso Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém.